Pessoal, por favor, podem marcar a presença já, tá? Maravilha. Pessoal, boa noite então a todos, boa noite a todas. Depois dessa semana de descanso, vamos lá. Dando sequência então, no nosso último encontro, nós estávamos aí a estudar a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, fazendo aí uma passagem pelos dispositivos mais relevantes, por assim dizer, aqueles que exigem mais atenção de nossa parte. Paramos no artigo 7º, né? E continuaremos, então, hoje do artigo 8º até o artigo 19. Tá? De antemão, eu peço desculpa para vocês, porque hoje foi bastante corrido e eu acabei não conseguindo inserir o conteúdo que eu vou continuar utilizando hoje. Mas amanhã, então, sem falta, junto com a inserção do vídeo da aula de hoje, já vai o novo material também, tá? Que vai tratar do artigo 12 até o artigo 19 e mais alguns outros assuntos, né? Que conversaremos aí ao longo dos nossos encontros. Pois bem, eu estou aqui com a lei de introdução aberta, a gente vai fazendo daquele jeito, faz a leitura do dispositivo, a identificação do elemento de conexão e do objeto de conexão e algum outro comentário quando assim for necessário. Bom, artigo 8º então, caput. Quando a pessoa não tiver domicílio, não, desculpa, estou lendo o parágrafo 8º, é o artigo 8º, caput. Para qualificar os bens e regular as relações a ele concernentes, aplicar-se a lei do país em que estiverem situados. Então, aqui eu destaco o elemento de conexão, que é a lei do local da situação da coisa, do bem, e enquanto objeto de conexão, direitos reais, né? A ideia da relação com a coisa, com o bem. Dito isso, eu quero só fazer uma observação no que diz respeito à expressão para qualificar os bens. Qualificar os bens, turma, nada mais é do que aquela atividade que nós já fizemos no terceiro termo. No terceiro, não, no segundo termo, no Direito Civil 1, quando estudamos lá os bens reciprocamente considerados e os bens considerados em si mesmo, né? Já fizemos essa qualificação com base no nosso direito civil, claro. Mas aqui o artigo 8º caput diz que essa classificação de bens e das relações jurídicas também, que foram objeto de estudo nos direitos reais, por exemplo, né? Essa qualificação deve acontecer de acordo com a lei do país em que estiverem situados. Claro que se o bem estiver situado no Brasil, ele será regulado pela lei brasileira. No parágrafo 1º, trata aí da questão dos bens móveis, né? Então vamos a ele. Aplicar-se-á a lei do país em que for domiciliado o proprietário, quanto aos bens móveis que ele trouxer ou se destinarem a transporte para outros lugares. Então, o elemento de conexão nesse caput é a lei do local do domicílio do proprietário, sempre que referente aos bens móveis que ele trouxer. Penso que ele trouxer para o território brasileiro, né? Ou forem transportados para outros lugares. Então, o elemento de conexão é a lei do local do domicílio do proprietário e o objeto de conexão aí é o direito sobre coisas móveis, tá? No artigo 8º é isso que merece destaque. No artigo 9º, nós temos o seguinte, só um instantinho.
No artigo 9º, então, no caput, para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem. Então, o elemento de conexão aqui é o locus regit actum, o local da constituição da obrigação. E o objeto de conexão, direito obrigacional, com a mesma ressalva que fizemos agora há pouco, quanto à expressão aí para qualificar e reger as obrigações. Também estudamos, não é, a qualificação das obrigações, quando estudamos direito das obrigações parte geral, no quarto termo, e lá nós vimos, por exemplo, obrigações de pagar, de fazer, de dar, obrigação solidária, obrigação fungível, obrigação divisível, e assim por diante. Essa classificação deverá obedecer, então, à lei do país onde a obrigação for constituída. Né? Maravilha. Quanto ao artigo 9º, não há muito mais a tratarmos. No artigo 10. Bom, o artigo 10 trata do tema das sucessões. Né? E ele vai, então, trazer alguns contornos específicos a respeito de sucessões. Claro, né? Sucessões essas que possuam uma conexão internacional. Então, vamos ao caput. A sucessão por morte ou por ausência obedece à lei do país em que for domiciliado o defunto ou o desaparecido, qualquer que seja a natureza e a situação dos bens. Como regra geral. Então, antes disso, como elemento de conexão, direito sucessório, né? E, desculpa, como elemento de conexão, o domicílio do defunto ou do desaparecido. E como objeto de conexão, direito sucessório. Então, repito, elemento de conexão, o domicílio do morto ou do desaparecido, do autor da herança, né? E como objeto de conexão, direito sucessório. Então, como regra geral do caput, pouco importa a natureza dos bens ou o local onde eles se encontrem. A sucessão será regida pela lei do país em que domiciliado o autor da herança. Ótimo. Então, essa é a regra. Parágrafo 1º. A sucessão de bens de estrangeiros. Então, o autor da herança é um sujeito estrangeiro. O morto, o defunto, é estrangeiro. Então, a sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício dos cônjuges ou dos filhos brasileiros ou de quem os represente, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujus. Como é que nós, então, aí enxergamos o objeto de conexão continua sendo o direito sucessório, né? E o elemento de conexão vai ser aí a nacionalidade, né? Então, veja. Nós podemos extrair desse dispositivo a seguinte interpretação. De que, em regra, volto no caput para a gente poder ir adiante, de que, em regra, a sucessão de bens do estrangeiro regula-se pela lei do domicílio do autor da herança. A partir dessa regra, nós interpretamos o parágrafo 1º. Se o autor da herança estrangeiro tinha bens no Brasil, a princípio aplica-se a lei do local do domicílio do decujus. No entanto, se a lei brasileira for benéfica para cônjuge ou filhos brasileiros, então excepciona-se a regra e aplica-se o Código Civil para essas pessoas, cônjuge ou filhos brasileiros, desde que a lei estrangeira não seja mais benéfica.
E o parágrafo 2º, a lei do domicílio do herdeiro ou legatário regula a capacidade para suceder. Então, nós temos que olhar onde que esse herdeiro ou legatário está domiciliado para, a partir daí, nos perguntarmos se ele tem capacidade para suceder. Lembra que isso não tem nada a ver com capacidade civil, né? Por exemplo, no direito brasileiro, para que a pessoa tenha capacidade de suceder, basta que ela seja, ao menos, concebida, né, pelo menos em regra, à época da abertura da sucessão. Então, quando abre-se a sucessão, quando ocorre a morte do autor da herança, é preciso congelar o tempo, congelar o mundo, hipoteticamente, e olhar, não é, quem estava ao menos concebido na época. Essa pessoa tem legitimidade, capacidade para suceder. Tenho que olhar também se existem eventuais pessoas excluídas por indignidade, por exemplo, da sucessão, se há pessoas deserdadas e assim sucessivamente. Essas operações todas que nós aprendemos aqui na faculdade, sob a ótica do Código Civil Brasileiro, tem que ser analisada sob a ótica da lei do domicílio do herdeiro ou do legatário. Ou a gente pode dizer assim, do herdeiro ou legatário potenciais, né? Porque para saber se eles efetivamente o são, vai depender da análise da lei do domicílio dessas pessoas. Pessoal, chegou mais gente, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, boa noite. Espero que tenham todos lembrado de pôr a presença. Tá tudo em ordem, podemos prosseguir. Vou tomar aqui o meu tangue laranja. Delícia. Então vamos que vamos. Professor, onde o senhor está para eu me situar, que eu acabei de chegar? Eu estou na leitura do artigo... Agora nós vamos para o artigo 11 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Ah, tá. É a última citação da sua apostila, né? Isso, estamos na última folha dela agora. Tá, ok, obrigada, viu? Nada, a apostila nova eu já vou postar amanhã, sem falta, tá bom? Sim, senhor. Maravilha. Vamos adiante. Artigo 11. As organizações destinadas a fins de interesse coletivo, como as sociedades e as fundações, então veja que aí é só um exemplo, né? Obedecem à lei do Estado em que se constituírem. Bom, aqui me parece que o elemento de conexão é o local da constituição dessas entidades, então é o locus regit actum, e o objeto acaba aí esbarrando no direito societário, né? E direito de fundações, associações e tudo mais. Tranquilo. Então, essa primeira regra, que essas sociedades, fundações e demais entidades de interesse coletivo obedece à lei do Estado onde se constituírem. Aqui não há muito mais questionamento. Parágrafo 1º. Essas mesmas entidades não poderão ter no Brasil filiais, agências ou estabelecimentos antes de serem os atos constitutivos aprovados pelo governo brasileiro, ficando sujeitas à lei brasileira. Então, para que essas entidades atuem no Brasil com filiais, sucursais e tudo mais, né? Primeiro precisa de uma autorização do Estado brasileiro. Por quê? Por que esses atos constitutivos devem ser aprovados pelo Estado brasileiro? Ora, para que não haja o risco de uma entidade cuja finalidade destoa da ordem pública brasileira poder funcionar aqui dentro, né? Isso desvirtuaria o ordenamento jurídico brasileiro. Assim sendo,
é necessária a autorização do Estado brasileiro. Imagina uma sociedade empresarial cujo objeto é o plantio e venda da maconha, como já acontece em diversos estados estrangeiros, né? Inclusive tem empresas dessa que abriu capital, pôs ações na bolsa e vale uma grana preta. Só que esse tipo de atividade ainda não é permitida pelo Estado brasileiro, de forma indistinta, como um livre mercado. Logo, esse tipo de atividade, a princípio, não seria autorizado pelo governo brasileiro, né? Porque, em certa medida, viola a ordem pública nacional. Mas, havendo autorização, a partir do momento em que passam a funcionar aqui, submetem-se à lei brasileira. No parágrafo, pessoal, ó, como sempre, dúvida, você chama aí, põe no chat, pede a palavra, fica à vontade, tá? No parágrafo 2º, tem uma disposição com relação a estados estrangeiros. Ó, os governos estrangeiros, bem como as organizações de qualquer natureza, que eles tenham constituído, dirijam ou hajam investido de funções públicas. Então, os governos estrangeiros ou entidades públicas a eles ligados, né, não poderão adquirir no Brasil bens imóveis ou suscetíveis de desapropriação. Eu vou ler o parágrafo 3º junto, para a gente fazer a análise dos dois. Os governos estrangeiros podem adquirir propriedade dos prédios necessários à sede dos representantes diplomáticos ou dos agentes consulares. Então, a gente extrai a seguinte conclusão: que os governos estrangeiros, nem aquelas entidades a eles ligados, de caráter público, podem adquirir bens imóveis no Brasil, exceto aqueles necessários para o funcionamento de representações diplomáticas ou consulares. Então, por que isso, né? Por que, a princípio, não é permitido que um Estado estrangeiro venha até o Brasil e adquira os bens imóveis que quiser? Porque isso, turma, geraria a existência de um proprietário governo estrangeiro, um ente soberano, seria proprietário de terras dentro do Estado brasileiro. Isso, em certa medida, afronta a nossa soberania nacional. Só para que vocês lembrem da polêmica, né, que existe com relação, por exemplo, à base militar de Alcântara, né, que o atual governo assinou lá, acho que documento, cedendo sua utilização ao Estado norte-americano. Isso gera uma baita de uma celeuma, porque é colocar um governo estrangeiro atuando dentro do território nacional, num território que não pode ser adentrado pelas autoridades brasileiras. É como se houvesse um mini Estados Unidos dentro do Brasil, em termos de soberania. Isso gera muito debate e, na minha modesta visão, não deve acontecer. Não é à toa que o artigo 11, parágrafo 2º, já veda esse tipo de situação. Claro que com relação à base militar é direito internacional público e é uma outra vertente de debate, mas acaba, em certa medida, desembocando na mesma essência, né? Agora, aqueles prédios necessários para representação diplomática ou consular, aí não há problema nenhum na aquisição, né? Se você tiver com a lei de introdução, aí você vai ver que esse parágrafo 3º ele foi inserido somente em 1964, né? Lembrando que a lei de introdução é de 1942. Né? Então, houve aí um bom tempo sem nenhuma permissão para aquisição de bens de raiz por Estado estrangeiro aqui no Brasil. Certo? Tranquilo? Com relação à inviolabilidade da embaixada, nós já conversamos no direito internacional público, né? São regras diferentes, e é claro que a sede diplomática, a embaixada,
enfim, não são extensão do território estrangeiro. Elas são território brasileiro, né? Mas com essa permissão para eventual aquisição. Dito isso, turma, nós podemos então partir para o estudo do artigo 12. O artigo 12, ele trata agora, nós vamos percebendo que nós, a partir do artigo 11 até o artigo 6º, nós vimos casos mais voltados ao direito particular, direito privado propriamente dito. Do 12 até o 19, nós vemos aí agora algumas regulamentações quanto à instrumentalização dessa aplicação de normas estrangeiras dentro do Estado brasileiro, tá? Então, no 12, é competente a autoridade judiciária brasileira, o juiz, né, o julgador brasileiro, quando for o réu domiciliado no Brasil ou aqui tiver de ser cumprida a obrigação. Então, veja, aqui nós estamos diante de um conflito não de leis, propriamente dito, né? Aqui você vê que não fala a lei do local no artigo, não fala, é ótimo, né? Não está disposto, não existe a expressão local, mas sim um conflito de jurisdições. O artigo 12 diz o seguinte, ó, é só o juiz brasileiro que vai julgar os casos quando o réu for domiciliado no Brasil, e veja que pouco importa a nacionalidade, ou aqui tiver que ser cumprida a obrigação, pronto. Nós estamos, em certa medida, excluindo jurisdições estrangeiras, né? Aí você vai lá no CPC e você encontra o artigo 22 e 21, 22 e 23, você encontra os limites da jurisdição nacional no Código de Processo Civil, né? Então, ó, artigo 21, olha que interessante. Só para corroborar aquilo que já está na lei de introdução, né? Compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que 1. O réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil. Então, é o CPC reproduzindo o regramento da lei de introdução. 2. No Brasil tiver de ser cumprida a obrigação. E 3. O fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil. Nesse exemplo do artigo 21, é exatamente isso que o Código de Processo Civil está dizendo. Vai caber ao julgador brasileiro e não ao estrangeiro julgar as ações em que o réu for domiciliado no Brasil, aqui tiver que ser cumprida a obrigação, aqui tiver ocorrido o fato ou praticado o ato. Certo? Então, esses 3 incisos ficam muito claros, não é? E estendem a explicação da lei de introdução a respeito de casos nos quais a autoridade judiciária, o julgador, o poder judiciário brasileiro, é que deve ser acionado. Então, se um estrangeiro quiser processar uma pessoa domiciliada no Brasil, por exemplo, por conta de um descumprimento contratual de contrato que foi celebrado na Argentina, certo? Então, o contrato foi celebrado na Argentina, deveria ter sido cumprido na Argentina, o réu é brasileiro e não cumpriu o seu contrato. O que esse autor argentino, por exemplo, vai ter que fazer? Ele vai ter que demandar no Brasil, porque
o réu é domiciliado no Brasil. No entanto, o juiz brasileiro aplicará o Código Civil argentino. Porque lá foi celebrado o contrato, lá deveria ter sido prestada a obrigação, da qual o réu tornou-se inadimplente. Entenderam a conjugação dessas ideias, turma? O artigo é artigo 21 a 23 do CPC, está aqui no chat. Desculpa, eu não vi antes porque eu estava lendo a lei. Mas entenderam essa ideia, turma? Que nesse artigo 12, nós não estamos nos preocupando com qual regramento será aplicado. Isso já está em artigos anteriores. Aqui nós estamos nos preocupando com qual é o poder judiciário competente num eventual conflito, né, de jurisdições, qual delas deverá prevalecer. E a lei de introdução é bem clara ao estabelecer aí a jurisdição brasileira nesses casos, repetido e confirmado pelo Código de Processo Civil. Quer ver mais outros? Vamos lá. Artigo 22. Compete ainda à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações de alimentos quando o credor tiver domicílio ou residência no Brasil, por exemplo, a criança alimentanda, né? O réu mantiver vínculos no Brasil, tais como posse ou propriedade de bens, recebimento de renda, ou obtenção de benefícios econômicos, claro que isso conjugado também com a lei de introdução, decorrentes de relação de consumo, quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil. 3. Em que as partes, expressa ou tacitamente, se submetem à jurisdição nacional. O inciso 3 trata da famosa cláusula de eleição de foro, que nós aprendemos aqui como elemento de conexão chamado autonomia da vontade. E daí no artigo 23 do CPC, nós encontramos uma jurisdição exclusiva, né? Exclusiva. Com relação a imóveis situados no Brasil, em matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação de testamento, ao inventário e à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. Então, eventualmente, num inventário de um estrangeiro, ou de estrangeiro, ou de autor da herança domiciliado fora do Brasil, que tenha um imóvel que faz parte do espólio. Um imóvel que faz parte do espólio é situado no Brasil. Ah, tá, mas o inventário está ocorrendo lá na Itália perante um juiz italiano. Tudo bem. Com relação a esse único imóvel situado no Brasil, só o juiz brasileiro pode dizer, ainda que ele tenha que dizer à luz do Código Civil italiano. Era essa a ideia que eu gostaria que vocês entendessem. O mesmo vai acontecer no inciso 3. Em divórcio, separação judicial, dissolução de união estável, proceder à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o titular seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. Não tem problema nenhum. O processo de divórcio ocorre lá na França, mas tem um bem aqui no Brasil, um bem imóvel, por exemplo, que precisa ser partilhado entre o casal. Acerca dessa partilha, exclusivamente o juiz brasileiro pode falar, ainda que ele tenha que utilizar o direito material francês. Claro, isso, turma? É fácil, né? Então vamos adiante. O que mais do 12? Vai lá, ó. Parágrafo 1º, também conversando com o CPC. Só a autoridade judiciária brasileira compete conhecer das ações relativas a imóveis situados no Brasil.
Por quê, pessoal? Porque bens imóveis situados no Brasil dizem com a soberania nacional, né? São bens de raiz. E daí o parágrafo 2º, que fala sobre carta rogatória e cooperação judiciária internacional. A autoridade judiciária brasileira cumprirá, concedido o exequatur e segundo a forma estabelecida pela lei brasileira, as diligências deprecadas por autoridade estrangeira competente, observando a lei desta quanto ao objeto das diligências. Pessoal, nesse artigo 12, nós estamos falando basicamente de cartas rogatórias, né? Quando você lê ali concedido o exequatur, você leia concedido o cumpra-se, né? Exequatur tem o efeito jurídico de cumpra-se. Quem que faz a concessão do exequatur hoje no direito brasileiro? É o Superior Tribunal de Justiça. Até 2004 era o STJ. Depois da emenda 45, até 2004 era o STF. Depois da emenda 45, essa competência passou ao STJ. Então funciona mais ou menos assim. Eu vou dar linhas gerais, porque depois nós vamos ter uma aula específica a respeito do tema. Vem lá um pedido de diligência, por exemplo, de um poder judiciário estrangeiro, uma diligência processual a ser realizada aqui no Brasil, uma intimação, por exemplo, uma oitiva de testemunha, enfim. Esse pedido é dirigido ao STJ. O STJ faz a análise do pedido, vê se está tudo dentro da ordem pública brasileira e tudo mais, e concede o cumpra-se. Concedido o exequatur, o cumpra-se, essa diligência é encaminhada para a Justiça Federal de primeiro grau, da circunscrição onde deve ser realizada a prova, ou melhor, a diligência. Realizada a diligência, a Justiça Federal devolve para o STJ, e o STJ faz os encaminhamentos, né, junto aí ao Ministério da Justiça e tudo mais, para que seja devolvido ao estado de origem. E aí cumpriu-se a rogatória. Tá? Maravilha. No artigo 13, nós temos aí uma disposição com relação ao direito probatório. Né? Então ficou assim, ó. A prova dos fatos ocorridos em país estrangeiro rege-se pela lei que nele vigorar, quanto ao ônus e aos meios de produzir-se, não admitindo os tribunais brasileiros provas que a lei brasileira desconheça. Então, se é necessário provar um fato acontecido no estrangeiro, por exemplo, um processo correndo aqui, e eu preciso provar um fato que aconteceu no estrangeiro. Lembra que fatos eu provo e direito eu argumento, né? Então aqui eu não estou falando de direito, estou falando de fato, matéria de fato. A produção dessa prova será regida pela lei estrangeira, quanto ao ônus probatório e ao meio de produção da prova. Tenho certeza que você lembra, né, uma diferença entre fonte de prova e meio de prova. A fonte de prova é todo objeto ou pessoa que carregue consigo alguma informação sobre o fato. O meio de prova é como eu extraio essa informação da fonte, né? Então tem autores que fazem uma analogia, né, que a fonte é como se fosse o rio e o meio de prova é a bomba que você instala lá perto do rio para puxar água para abastecer a casa. Então, alguns meios de prova que nós conhecemos: perícia, oitiva de testemunha, produção de documento, ata notarial agora, inclusive, que é uma prova nova do CPC, enfim, interrogatório, que é um meio de defesa, é um meio de prova, e por aí a coisa vai. Pois bem, esses meios e ônus probatórios, eles são regidos pela lei
do local no estrangeiro onde o fato aconteceu. E aí, ao final, o dispositivo estabelece assim, ó, não admitindo os tribunais brasileiros provas que a lei brasileira desconheça. Turma, nós sabemos que o nosso sistema brasileiro, no que diz respeito às provas, ele tem um padrão de atipicidade, não é verdade? Veja, o Código de Processo Civil, ele elenca uma série de meios de prova. Mas isso não quer dizer que aqueles que estão no Código de Processo são os únicos possíveis. Não fosse assim, nós não colocávamos assim na nossa peça. Pretende provar o alegado por todos os meios em direito admitidos. O direito brasileiro admite outros meios de prova que não aqueles previstos na legislação processual, desde que não afrontem o ordenamento jurídico. Então, aí, quando fala não admitindo os tribunais provas que a lei brasileira desconheça, na verdade, você lê assim, ó, não aceitando os tribunais brasileiros provas que a lei brasileira não aceite. Né? Por exemplo, se lá no estrangeiro, para provar um fato, foi realizada uma interceptação telefônica sem autorização judicial, essa prova não pode ser usada perante o direito brasileiro, porque a Constituição e a legislação infraconstitucional exige uma autorização judicial e, para além disso, né, interceptação telefônica, então, só para investigação penal ou instrução processual penal. Então, esse exemplo, essa hipótese não seria aceita no direito brasileiro. Tá bom? Vamos lá no artigo 14. Não conhecendo... isso aqui a gente já estudou. Não conhecendo a lei estrangeira, poderá o juiz exercer de quem a invoca prova do texto e da vigência. Isso já foi assunto de debate aqui em sala de aula, quando nós chegamos à conclusão, né, que aquele que alega direito estrangeiro deve provar tanto o seu texto, o seu teor e a sua vigência. Lembra que ele pode fazer, por exemplo, por certidão lavrada pela autoridade consular do país, cuja lei eu quero ver aplicada. E no caso de nenhuma das partes, nem autor nem réu, invocar direito estrangeiro e o juiz, naquela operação de qualificação, verificar a incidência da lei estrangeira, segundo a doutrina, o ônus deve recair sobre o autor, ainda que ele não tenha alegado. Maravilha. No artigo 15, nós tratamos aí da homologação e execução de sentença estrangeira. Aqui também nós daremos leves pinceladas, porque haverá, né, uma aula específica para tratar desse tema. Mas vamos ao artigo 15. Será executada no Brasil a sentença proferida no estrangeiro, que reúna os seguintes requisitos. Então, eu estou trazendo uma sentença, um título judicial proferido por juiz estrangeiro, por poder judiciário alienígena, e quero concretizar essa sentença, executá-la perante o poder judiciário brasileiro. Para que isso ocorra, há que se cumprir os 5 requisitos do artigo 15. Então vamos a eles. Na letra A, essa sentença tem que haver sido proferida por juiz competente. É claro, né, turma? Essa ideia de competência jurisdicional não é privilégio só do ordenamento brasileiro. Isso se aplica à imensa maioria dos ordenamentos jurídicos no estrangeiro também, ao redor do mundo. Porque, veja, a ideia de competência da justiça, do juiz, ela é, como nós já aprendemos, né, a medida da jurisdição, é bonitinha essa frase, né?
Mas a competência, ela se justifica justamente pela complexidade da sociedade moderna e pela complexidade de causas que podem ser deduzidas em juízo. Né? Se nós tivéssemos uma sociedade pequenininha, pouco complexa, um só juiz julgaria todas as causas de todas as matérias. Como isso não existe, é justamente o contrário, é preciso vários juízes especializados em várias áreas para poder dar vazão aos processos, especialmente no Brasil, né? Então a competência, ela está inserida dentro de uma ideia maior, que é aquela ideia de devido processo legal, né? O segundo requisito, terem sido as partes citadas, ou haver-se legalmente verificado a revelia. Também parece muito lógico isso, que uma pessoa, quando é demandada em juízo, ela deve, no mínimo, ter a oportunidade de conhecer a demanda e, se quiser, apresentar defesa. Isso está dentro daqueles corolários, né, dentro de verdadeiros metaprincípios do contraditório e da ampla defesa. A pessoa precisa ter acesso, informação sobre o fato de estar sendo processada e, a partir daí, querendo apresentar defesa. Né? Lembra que o contraditório hoje é um contraditório substancial, né? A parte tem o direito de ser informada, tem o direito de manifestar-se e, assim sendo, influenciar na decisão do julgador. Então, o contraditório ele se subdivide em 3 aspectos: direito de ser informado, direito de manifestar-se e direito de influenciar a decisão do julgador. Bom, agora, se houve revelia, né, aí paciência. E se foi a revelia conforme a lei do local onde o processo aconteceu, sem maiores problemas. Terceiro requisito: ter passado em julgado a sentença e estar revestida das formalidades necessárias para a execução no lugar em que foi proferida. Também, né, um aspecto que é quase que intuitivo, que uma decisão proferida no estrangeiro, para que ela possa ser executada no Brasil, ela precisa ter transitado em julgado, ter feito coisa julgada. Isso traz segurança jurídica, turma. Isso evita, por exemplo, execução provisória de decisão proferida no estrangeiro. Não que não pudesse haver, mas a opção do legislador brasileiro foi que aqui dentro só se executem sentenças estrangeiras desde que tenha havido a coisa julgada, né? Que é a imutabilidade dos efeitos da sentença. Quarto requisito: estar traduzida por intérprete. Faz sentido, não é, que o Poder Judiciário brasileiro e seus juízes e demais componentes tivessem a obrigação de saber o que está escrito ali numa decisão proferida em um estado estrangeiro? Óbvio que aquele que é interessado na execução da sentença deve trazê-la no seu pedido, na sua petição, né? Deve trazê-la já traduzida. Mas não é por qualquer pessoa. É traduzida por um intérprete autorizado, aquilo que nós costumamos chamar de tradutor juramentado, que é uma pessoa a qual o Estado reconheceu aptidão para traduzir documentos estrangeiros conforme a língua, né, que o tradutor é especializado. E, ao final, a homologação. Se você tiver com a lei de introdução aí na tua frente, você está vendo lá que está escrito pelo STF. Como eu disse para vocês, isso mudou com a emenda 45, né, a emenda da reforma do judiciário, e essa competência passou agora ao Superior Tribunal de Justiça, ao STJ. Então é preciso, então, que tenha sido homologada pelo STJ.
Então, o que significaria essa homologação, né? Pessoal, a homologação é a autorização do STJ, não é? Para que essa sentença estrangeira produza efeitos dentro do território brasileiro. O Poder Judiciário, na figura do STJ, quando vai fazer essa homologação, ele não questiona a justiça da decisão. O STJ não analisa a sentença e diz: agiu o Poder Judiciário estrangeiro com acerto, homologo. Ou agiu o Poder Judiciário estrangeiro de forma equivocada, nego homologação. Não. Não se analisa o mérito daquilo que foi julgado, mas tão somente a presença desses requisitos dos quais acabei de lhes dizer. E, eventualmente, uma análise que não está aqui na lei de introdução, no artigo 15, mas está no artigo 17, o STJ é claro que tem que analisar se o conteúdo daquela execução ofende ou não a ordem pública nacional. Havendo a ofensa, o STJ deve negar a homologação, para proteger, é claro, o ordenamento jurídico interno. Tudo ok, turma? Tudo ok, professor. Então vamos um pouquinho, só para arrematar. Vamos lá. Artigo 16. Quando nos termos dos artigos precedentes, se houver de aplicar a lei estrangeira, eu vou parar aqui. Então, o juiz fez a análise do caso, eventualmente as partes invocaram direito estrangeiro, e o juiz, naquele exercício de qualificação, efetivamente determinou que se aplique para aquele caso direito material estrangeiro. Ótimo. Nessa aplicação, agora eu continuo a leitura, ter-se-á em vista a disposição desta, da lei estrangeira, né? Sem considerar-se qualquer remissão por ela feita a outra lei. Turma, não é segredo para nenhum de nós que é natural, é corriqueiro que dentro de um ordenamento jurídico uma norma faça remissão a outra. São chamadas normas remissivas. O que o artigo 16 da lei de introdução diz é o seguinte: a parte invocou um determinado ponto do direito estrangeiro, não foi? Foi. O juiz aceitou a aplicação dele. Mas quando você lê essa parte do direito estrangeiro, ela faz remissão a outra lei, seja de um outro estado, ou seja do próprio ordenamento estrangeiro que se está a analisar. Para o artigo 16, o juiz brasileiro deve aplicar apenas o ponto que foi invocado, desconsiderando eventuais remissões a outras leis que ali possam existir. Agora, é claro que se a parte, atentando-se para essa remissão, também faz prova do teor e da vigência da norma remetida, aí não há problema nenhum que o juiz brasileiro aplique a norma remetente e a norma remetida, né? Aplica o conjunto. Mas não havendo essa prova do teor e da vigência do objeto de remissão, não deve o juiz aplicar nada mais além daquilo que foi invocado pelas partes no processo. Tá ótimo. Eu trouxe como exemplo, né? Invoca-se uma lei de divórcio estrangeira. Só que essa lei do divórcio estrangeira faz remissão ao Código Civil estrangeiro. Para que haja essa aplicação em conjunto, a parte tem que provar o teor e a vigência de ambos os diplomas, né? Artigo 17. Aqui só para sistematizar, porque nós conhecemos. As leis, atos e sentenças de outro país
bem como quaisquer declarações de vontade, aí você lê, por exemplo, contrato, né? Não terão eficácia no Brasil quando ofenderem soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes. São 3 conceitos que nós já conhecemos de sobra, então não vou ficar aqui explicando nenhum deles, mas só você precisa entender que esse dispositivo é uma verdadeira barreira de proteção ao ordenamento interno contra eventuais ingerências de direito estrangeiro que possam desvirtuar o nosso edifício jurídico, por assim dizer. O 18. E daí nós já vamos encerrar nele mesmo. Porque o 19 é uma norma de transição só. Artigo 18. Aqui, turma, no artigo 18, nós vamos entender qual é o funcionamento de embaixadas e consulados brasileiros no exterior atuando como verdadeiros cartórios de registro, tá? Então vai lá. Tratando-se de brasileiros. Então essa norma é especificamente destinada a brasileiros, né? Tratando-se de brasileiros, são competentes as autoridades consulares brasileiras para lhes celebrar o casamento e mais atos de registro civil e de tabelionato, inclusive o registro de nascimento e de óbito dos filhos de brasileiro ou brasileiras nascidos no país da sede do consulado. Então, imagina um casal que está passeando, está lá na Itália, agora não pode por causa da pandemia, mas só em hipótese, e eles, inclusive, já até fizeram toda a formalidade necessária em termos de habilitação para o casamento aqui no Brasil. Então, com a certidão de habilitação que vale por 90 dias, não é isso? No bolso, foram para a Itália e lá resolveram casar-se. Eles poderiam casar-se perante uma autoridade italiana? Nada impediria, me parece. Mas a lei faculta a essas partes, essas pessoas, casarem-se perante uma autoridade celebrante brasileira numa representação consular. Que seria exatamente a mesma coisa em termos jurídicos do que ter casado aqui no cartório civil da Grande Ribeirão Claro. Né? É considerado um casamento no Brasil. Nasceu a criança também lá no Brasil, no estrangeiro, desculpa. Vai lá numa representação consular brasileira e faz o registro do nenê. O nenê é brasileiro. Do contrário, ele correria o risco de ser um apátrida. Né? Maravilha. Parágrafo 1º. As autoridades consulares brasileiras também poderão celebrar a separação consensual e o divórcio consensual de brasileiros. Primeiro dado aí, hein? Tem que ser consensual. Segundo dado, tem que ser de brasileiros. Terceiro dado, não havendo filhos menores ou incapazes. E observados os requisitos legais quanto aos prazos. Era uma época ainda que se falava em prazo para divórcio e tudo mais, né? Mas isso, enfim, já a gente sabe que mudou. Devendo constar da respectiva escritura pública as disposições relativas à descrição e à partilha dos bens, pensão, e ao final aí fala sobre direito ao nome. Então, é só para mostrar para vocês que a pessoa que está no estrangeiro, o brasileiro que está no estrangeiro, pode servir-se, não é, dessas entidades consulares para casar, divorciar, registrar nascimento, óbito, enfim. E o parágrafo 2º, que daí traz uma disposição complementar, é indispensável a assistência de advogado. Sempre, 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 a figura do advogado é indispensável à boa administração da justiça, quer no Brasil, quer em qualquer lugar do mundo, já há séculos, né? Então, é indispensável a assistência do advogado, devidamente constituído, que se dará mediante a subscrição de petição, juntamente com as partes. Quando, professor?
quando for nos casos do parágrafo 1º, né? Ou com apenas uma delas, caso a outra constitua advogado próprio, não se fazendo necessário que a assinatura do advogado conste da escritura pública, por óbvio, porque está sendo lavrada por um agente que tem fé pública, né? Então, turma, nesse aspecto, nós chegamos aí ao final do estudo da lei de introdução, como eu havia prometido, artigo por artigo, nos pontos mais relevantes, né? E com isso, o tema da nossa aula se esgota. Para sexta-feira, eu vou aplicar uma atividade de fixação do que foi visto em direito internacional privado até agora. Uma atividade com problemas para que a gente identifique qual ordenamento jurídico cabível ao caso, qual autoridade judiciária competente, né? E assim por diante. Vamos lá, pergunta do... só terminar o recadinho da atividade. Então, a atividade estará no ambiente conhecer, ela vai estar disponível na sexta-feira, a partir das 9h15, né? Só aquele dia. Eu vou aplicar umas 4 atividades dessa ao longo desse bimestre, e depois eu vou juntar tudo e dar nota. Só quem tiver as 4 eu vou dar nota. Quem não tiver as 4, não vou dar nada. Tá bom? Ô, professor, então, qual vai ser a matéria? Vai ser Direito Internacional Privado, que foi visto até agora. Ah, perfeito. Para a gente fixar essas introduções que foram feitas. Tá? Então, eu conto com a presença de vocês, a atividade vai estar lá, eu estou monitorando e vou estar disponível online também para tirar dúvidas e, eventualmente, se quiserem, até a gente corrige na sexta mesmo. Tá? Então, já fica dado o recado, tá gravado, inclusive. No caso do Robinho, jogador de futebol, né? Sendo ele definitivamente condenado na Itália, ele pode cumprir pena no Brasil? Não. A condenação, isso é direito penal, né? Princípio da eficácia da sentença estrangeira penal. O que o ordenamento jurídico penal brasileiro diz, Alessandro? Que a sentença penal estrangeira só surte efeitos no Brasil e só pode ser cumprida no Brasil para fins de aplicação para ser usada como título executivo no cível, né? Porque nós sabemos que a condenação torna certa a obrigação de indenizar, não é isso que nós aprendemos? Artigo 91, inciso 1 do Código Penal. É para esse tipo de finalidade. Para impor pena privativa de liberdade, não. Ele deve cumprir essa pena num presídio italiano. Ou então ele foge, vai para algum lugar aí, pede asilo. Se alguém der, tudo bem, só que a Itália tem o direito de pedir a extradição dele. Certo? Respondido? O professor, mas ele é brasileiro nato, né? Brasileiro nato não pode ser extraditado, né? Ou seja... Ele não vai poder sair do país. Entendi. Obrigado, professor. Porque senão daí a Interpol pega ele. Situação, né? Porque você vê, o caso do Ronaldinho Gaúcho é parecido, né? Ele teve a condenação pela justiça paraguaia, não é isso? Exato. Ainda que não seja, mas só para exemplificar. Ele tem que cumprir a pena no presídio do Paraguai. Ele obteve uma liberação da justiça para poder voltar para o Brasil, né? Mas não tivesse saído a liberação, ele ficava lá em cana. Né? Uhum. Mais alguém? Não, acho que não, professor. Pessoal, então eu vou interromper a gravação aqui.